Aqui nós vamos aprender Colossenses 3:18. Nós vamos aprender aqui algo que isso aqui ensina. O propósito de todo ensinamento aqui é a gente nos relacionarmos bem em família, em sociedade, para que nós tenhamos um relacionamento perfeito com Deus. Se nós não estivermos nos relacionando bem com as pessoas, com os humanos, dificilmente vamos nos relacionar bem com Deus, que nem vemos Ele. Então nós aprendemos a andar com Deus andando de uma maneira correta com as pessoas que estão ao nosso redor. E o propósito desse ensinamento que tem aqui nesse texto bíblico se você não for muito cuidadoso, você acha que ele está apenas tratando dos relacionamentos humanos, familiares, esses laços, mas está, na verdade, tratando direto para a nossa comunhão com Deus, porque nós quebramos a nossa comunhão com Deus agindo contrário ao que Ele quer como nós deveríamos agir em relação às pessoas com quem convivemos. Colossenses 3:18. Diz assim: vós, mulheres, estai sujeitas a vosso próprio marido, como convém do Senhor. Presta atenção. Geralmente esse versículo as pessoas se preocupam muito na esposa sujeita ao marido. Coloca como o princípio. O princípio tem que estar como convém no Senhor. Então o propósito não é simplesmente o marido, é estar agindo de acordo com aquilo que Deus determina, que está na palavra dele. E sujeição é aquela questão, né? Na verdade, a palavra sujeição quer dizer você se colocar obediente diante de uma pessoa. E obediente, se sujeitando a ela, não sendo dominada, né? Não é isso. É isso, é respeitando a posição da pessoa. Só que isso aqui, às vezes, hoje, nesses movimentos, movimento feminista, tem outras pessoas, as pessoas dizem assim: não, isso é uma coisa muito machista, ela vai sujeitar ao homem. Na verdade, não, é o marido, né? É o marido, né? Simplesmente. Como convém ao Senhor. Aí tem que ver como convém ao Senhor. Se o homem estiver querendo levar ela para algo que não convém ao Senhor, ela não é obrigada. Porque o foco aqui, todo o foco de tudo isso aqui está falando de relacionamentos humanos, mas tudo é para agradar a Deus. O princípio é esse. O princípio é desagradar a Deus. Só para você ter uma ideia do quanto esse versículo, quando a pessoa é mal intencionada, ela usa errado. Mal intencionado mesmo, né? Aconteceu um caso agora, é a memória, no estado do Ceará, eu passei por lá, numa igreja, e tinha um camarada lá, e o camarada estava pregando o evangelho, né? Inclusive eu peguei essa igreja e esse cara estava lá auxiliando. O pastor disse assim: tem esse irmão aí, ele é gente boa, tudo. E lá a igreja era meio corrida, porque eram 2 igrejas para cuidar, então ele ficava, quando eu saí, ficava cuidando. Só que era meio esquisito, camarada. Ele disse: ele é meio esquisitinho, mas ele é gente boa. Tá bom, vamos deixar. E ele estava ajudando, só que a igreja era uma igreja pequena, não tinha como ajudar. Ele falou assim: arruma um trabalho e nas horas vagas você ajuda.
Ele já não gostou muito, mas conseguiu arrumar. Aí depois ela apareceu lá, começou a aparecer com um carro, nem lembro que carro era, ele não tinha carro. Ele disse assim: pastor, eu estou fazendo uns bicos aqui no final de semana com um irmão, eu dirijo o carro para ele. Tá bom, tá precisando, então faz. Só que depois apareceu que era a história do carro, né? O carro não era de um irmão, era de uma irmã. E essa mulher, há 3 meses atrás, eu não estava lá ainda, na época, 3 meses atrás, naquela época, né? 3 meses antes de eu chegar ali. Essa mulher apareceu com depressão lá na igreja e pediu ajuda para ele. E ela contou toda a vida dela, o que estava passando. E contou, nisso ela contou também que a família dela tinha uma boa condição e tudo, então ele já cresceu hoje. Disse, pegou o número do telefone dele particular e disse assim: ninguém mais vai cuidar de você, tá aqui meu número, você liga para mim que eu cuido de você. Qualquer crise que você tiver, liga para mim. E ela, meio desesperada, precisando, fazia isso. Só que aí ele foi o quê? Aplicando o golpe de crente. E conquistando ela. O pai dela percebeu, avisou, disse: olha, sai desse cara, esse cara não está querendo coisa. Mas tudo bem, carga aquela coisa, oh glória a Deus, aleluia. Eu tenho medo de cara que fica naquela linguagem só. A linguagem, todo cara vai falar com o cara, está falando linguagem, aleluia, glória a Deus, varão. Esse povo dá medo. Dá medo, porque quem muito quer mostrar, às vezes não é nada. Aí o que aconteceu? Aí o camarada começou a se relacionar com a mulher. E no final, na verdade, ele aparecia lá com o carro no final de semana, é que eles pegavam para sair. E ele ficava com ele. E as coisas foi complicando para ela. Imagina uma pessoa com depressão e fazendo coisa errada, pior ainda. Até que chegou um momento que ela não estava aguentando mais a pressão e ela foi na Igreja Universal, que ficava quase à frente da nossa. E chegou lá, aí manifestou o espírito maligno. Aí o pastor da Universal, o homem de Deus, chegou e falou assim, disse: qual é a história? Está acontecendo contigo, para me te ajudar. Aí ela contou a história. Contou assim com aquele cara ali do ministro da Igreja da Graça, terrível, né? Essa turminha aparece para atrapalhar, de vez em quando aparece um. Aí ela disse assim, por isso você disse assim: não consigo te libertar enquanto você estiver nessa vida errada com esse cara. Ele disse: faz o seguinte, você vai lá na igreja e conta para o pastor o que está acontecendo. Não sabia de nada. Ela disse: não, eu não posso contar, que o cara pode perder o ministério. Só o cara não tinha nem ministério, ela tinha bagunçou na vida dela. Aí o pastor disse: não, você tem que ir contar. Aí ela veio contar. E quando ela veio falar comigo, ela avisou para ele: vou falar para o pastor hoje tudo. E a mensagem que ele passou para ela: não vai conversar com o pastor, ele não tem nada a ver. E você tem que lembrar que a mulher é sujeito ao marido, que a mulher é sujeito ao homem. O cara não era casado com a mulher, o cara não era nada, na vida toda errada, ainda usando o versículo bíblico. É o que eu estou dizendo. Às vezes as pessoas pegam e usam a coisa da maneira errada. Eu lembro que outro caso também em cima desse versículo, eu não era nem convertido. Eu trabalhava em São Paulo de segurança numa empresa e tinha um crente na nossa turma. E um dia eu estava conversando com ele, falando da família dele. O pai dele era pastor. Ele disse assim: lá em casa ontem foi uma bagunça. O meu irmão encheu a mão na cara da esposa. Ela foi reclamar para o meu pai. Aí o meu pai disse assim: não, ele é homem, ele pode, porque a mulher tem que ser sujeita ao marido. Quer dizer, não tem sentido nenhum, né? E qual foi porque o cara, que ela chegou, os dois estavam lá em casa, acho que em novela, passou um ato bonito, e ela disse que o cara era bonito, e o cara não gostou do seu, não bateu na mulher. Mas o que eu quero dizer, as pessoas olham, pegam a palavra de Deus, usa de mau jeito. E depois, o mundo lá fora pega isso também e diz: não, isso aqui é muito machista. Só que o que eu quero dizer, na verdade,
que nós não vamos ficar só nesse versículo. Quando você lê todo esse texto, você vê que o propósito aqui é servir a Deus, fazendo as coisas certas. E no final você vai entender por quê. E isso aqui está dentro de um equilíbrio familiar. Não está apenas uma mulher se sujeitando a um marido sem ele ter nada para oferecer para ela. Porque isso aqui está num contexto de uma família bem equilibrada, porque tem um mandamento aqui para a mulher e nós vamos ver em seguida para o marido e para os filhos. Então não só tem aqui a mulher, você é a ovelhinha, quietinha de casa, sujeitando. Não é se sujeito e tudo como convém no Senhor. Então tudo tem que estar dentro daquilo, olhando para a palavra de Deus. Então quer dizer, a mulher, para se sujeitar ao marido, ela tem que olhar para a palavra e ver, não, aqui eu estou me sujeitando por quê? Porque a palavra me ensina isso, porque está de acordo com a palavra. E se o marido quiser levar ela para algo fora da palavra, não é obrigado. Ela tem que se sujeitar, porque o propósito do sujeitar-se aqui está em primeiro honrar a Deus. Se o caminho for desonrado. Versículo 19: vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Pronto. Então quer dizer, a mulher se sujeita ao marido, não está se sujeitando a qualquer marido, né? Se sujeitando a um marido que a ama, e quem ama não busca o seu próprio proveito. Então aqui nós vemos criar o quê? Um equilíbrio. Não é só a questão como as pessoas, eu já vi pessoas até homem mesmo criticando esse versículo. Isso é porque uma vez eu vi um cidadão dentro do mercado, na cidade de São Lourenço, fala disso. Esse negócio, coitada das mulheres, é porque a Bíblia foi escrita por um bando de machistas. O cara estava falando, não sei aquele cara que era. Estava nessa crítica. Só que é aquela questão, ele se isolou do versículo. Ele queria fazer uma crítica também, quem quer criticar, ele nunca vê. Aliás, todo crítico é burro. Por que todo crítico é burro? Porque o crítico ele é assim. Ele só enxerga o que ele quer criticar. Ele não olha de uma maneira aberta as coisas. Porque se ele olhar, ele vai encontrar explicação para determinadas coisas. Aí ele diz, não, isso aqui que eu quero, é aqui que eu vou ficar. E quando nós olhamos na verdade, aqui ele diz, vós marido, amai vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Então quer dizer, ame e não a irrite. Então o cara tem que tomar cuidado, tem que estar fazendo as coisas de uma maneira que demonstra que o amor, você sabe que o amor não é sentimento apenas. O amor, ele é algo que é praticado. Porque o amor não busca o seu próprio proveito, o seu próprio interesse. O amor faz o bem. Quando se trata de amor lá em Coríntios, fala disso. O amor faz o bem. Então, se o marido ele está obedecendo a palavra, está amando ela, ele está fazendo bem para ela e não procurando irritá-la. Então, fica fácil também dessa mulher se sujeitar a esse cara, né? Então você vê que aqui tem um equilíbrio. Agora imagina, o cara só faz tudo para irritar a mulher, faz tudo para te aborrecer, então só faz o mal. Ainda diz assim, não, você tem que se sujeitar a mim porque a Bíblia diz. Está tudo errado. Está tudo errado, a Bíblia não está pedindo isso. Está tudo como convém o Senhor, certo? Como o Senhor, tudo tem uma ordem perfeita funcionando. Por isso que eu estou dizendo que esse texto bíblico que ele fala para os relacionamentos de família, mas tudo levando a Deus. Aí ele continua, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obediência dos filhos com os pais. Aí os filhos podem questionar também, mas espera aí, então agora não tem mais isso, meu pai é quem dá as ordens, eu tenho que obedecer ele em tudo. Os caprichos do meu pai, o que ele acha, o que ele pensa. Só que tem um versículo para os pais também.
que diz assim: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quer dizer, se ele tem que obedecer o pai, tem. Nós pais também tem que tratar com eles de um jeito que não deixe eles irritados, para que eles não venham desanimar na caminhada. Então você está vendo que isso aqui é um equilíbrio, sim, de uma família bem equilibrada, bem organizada, onde todo mundo tem deveres e tem os seus direitos preservados. Não é só a pessoa chegar, não, eu sou o marido e você é a mulher e a Bíblia diz que é para você se sujeitar a mim. Não é isso. Antes disso, você tem que olhar, eu estou amando ela? Eu estou deixando minha esposa feliz ou toda hora eu estou irritando ela? Porque aí eu estou cumprindo minha parte. Como eu vou exigir dela o que eu não estou fazendo? E assim vice-versa, né? E até entendo porque a primeira parte vem para as mulheres se ser sujeita ao marido, porque mulher, sem elas perceberem, quase nenhuma mulher percebe isso, mas mulher é autoritária. Toda mulher é autoritária. E eu vou dizer porque a mulher é autoritária. As mulheres, eu vou comprar briga com as mulheres. Porque as mulheres são autoritárias? Porque as mulheres, elas já têm um instinto natural de cuidar. De cuidar. E toda pessoa que cuida, ele se torna autoritário, porque começa a querer as coisas do jeito dele. Ele está cuidando, então está cuidando da... Você já viu? O marido, ele trabalha, paga as contas, e a mulher diz assim: não, põe isso aqui dentro de casa não. Se ele quer comprar uma coisa diferente. Você está enchendo a cara de trago. Parece que a casa é dela, ele não tem nada ali. E ele faz tudo. Mas ela sempre está mandando. Não, isso aqui tem que ser assim, isso tem que ser assado. Porque é o jeito dela cuidar. Então, se ela não colocasse, ela não se colocar no lugar de se sujeitar, ela vai dominar o ambiente. Sabe, porque o instinto de mãe que tem toda mulher, mesmo que não são, mas aquele instinto de mãe já é autoritário, porque o homem já começa a ser mandado por mulher com a mãe, que ela começa lá, mandando em você. E quando você casa, você toma cuidado, se a esposa vira tua mãe. Que ela diz, não, isso aqui tem que ser assim, não, você vai fazer isso assim, não, porque é assim desse jeito. Até, você não vai chegar para, nenhum homem chega para a mulher e diz assim: essa tua roupa não está legal, põe outra roupa. Eu duvido. O homem tem que ser meio esquisito para ver isso. Mas a mulher fala: tira essa roupa, você vai com essa roupa, você está com essa roupa de novo? Porque ela cuida. Agora imagina, nesse cuidado todo, mecanicamente ela aprende a controlar as coisas do seu jeito. Então, se ela mesmo não cair em si e não se sujeitar, de repente o marido vai estar dizendo assim: vamos fazer isso. Não, desse jeito não, tem que ser assim, assado, dessa maneira. Então, por isso que ele já manda: a mulher se sujeita ao marido. Lembra que ele tem, não tira a autoridade dele, né? De ser o senhor da casa. Porque senão ela é. E na verdade, quando olha bem, dentro da casa são as mulheres, mas porque elas estão cuidando. É justamente por esse cuidado que ela acaba se torna. Por isso que antigamente chamava a rainha do lar, né? Que ela dominava mesmo. Essa palavra rainha não vem à toa. Lógico que hoje as mulheres, com esse feminismo, as mulheres nem gostam disso. Eu vou falar, algumas vão se sentir mal de ser, mas é nesse sentido. Mas nós vemos aqui um equilíbrio. Se sujeite, e você vê que não está mandando alguém sujeitar alguém. Marido, sua mulher tem que ser sujeita a você. Não é isso. Está falando para vós, mulheres. Então está falando aqui de pessoas livres. O que é uma pessoa livre? Uma pessoa que ela mesma se coloca naquela posição. Como nós somos livres,
Jesus disse que nós devemos ser servos uns dos outros. Por que ele disse que nós devemos nos tornar servos uns dos outros? Porque nós somos livres. Então não é que você é servo de ninguém. Você não é escravo de ninguém. Você tem Senhor nenhum na sua vida, só Deus. Mas você se torne servo do outro, sirva ao outro. Está a mesma coisa aqui. Você não vê, não tem nenhum mandamento aqui colocando alguém debaixo de uma opressão, como as pessoas aí falam, de abusa pessoas para criticar a Bíblia. Aqui não tem nenhuma parte, porque está dizendo, se sujeitem. Então quer dizer, que parta de você, entendeu? Não é o outro que tem que, não é, por exemplo, não é você, marido, tem que sujeitar a sua mulher, dominar, escravizar a coitada, vai ficar oprimida. Não é. É ela que tem que se sujeitar. É ela, aí sim. Quem é marido tem que dizer, não, Deus, que minha esposa ande na palavra, creia e obedeça. Que essa é uma boa esposa, se sujeitar. Mas a escolha dela. Como a mesma coisa do marido. Não é a mulher que vai obrigar ele a amar, porque ninguém consegue obrigar. É ele que tem, a Bíblia ordena quem ele ama. Escolha dele também. Escolha fazer a vontade de Deus, escolha obedecer a palavra. Questão dos filhos. Obedeçam em tudo. E se alguém quiser ser rebelde, vai ser, né? Mas o mandamento é obedecer. Obedeça em tudo, por quê? E tudo por quê? Porque isto é agradável ao Senhor. Então quer dizer, mas meu pai, não é lá essas coisas, mas tem filho que tem problemas com os pais, né? Mas meu pai, como eu vou obedecer? Não, mas espera aí, eu estou fazendo isso porque agrada a Deus. Você veja que tudo aqui, o propósito não é o pessoal, o propósito é agradar a Deus. É fazer como Deus quer que você faça. Por que Deus está fazendo? Porque esses mandamentos todos não ficou só não ficou só para as mulheres, não ficou só para o homem, não ficou só para o pai, nem para o filho. Está para todos, porque Deus quer uma família bem, vamos dizer assim, bem estruturada. Uma família bem direcionada. E se cada um estiver cumprindo o seu dever para com o outro, e tendo respeitado os seus direitos pelo outro, isso aqui vai ser tudo organizado. A mulher se sujeita ao marido, o marido ama a mulher, não vive irritando ela, fazem coisas que a irritem. Então os caras que são tão burros, que eles gostam de irritar por nada, sem ganhar nada. Eu lembro que eu trabalhei com um cara, e ele falava para mim que ele irritava, saía na rua com a esposa, e passava outra mulher, e ele fazia um comentário elogiando a outra mulher, só para irritar a esposa. Aí a esposa ficava com ciúme, né? Aí dali, mas tu ganha o que com isso? Não, ela fica doidinha. Eu me divido. O cara se divertia em ver a esposa irritada. Eu não ganho um cara tão burro daquele. Ele não ia ganhar nada com isso, porque ele não queria nada com aquela mulher, a mulher não estava nem atrás, só fazia mesmo só para irritar a esposa. Só para irritar. E sabia ele que estava para. Eu falei assim, toma cuidado. Você vai plantando isso, e a tua mulher resolver aí, dizer, esse cara não me valoriza, vou ficar olhando para eles, vou embora. Aí você vai ficar chorando aí pelos cantos. Você não estava atrás de outro. Não vai fazer isso não. Mas quer dizer, irritação. Mas voltando aqui, né, irmão? E vós pais não irriteis os vossos filhos para que não perca o ano. Quer dizer, como é que o pai ele vai agir para não irritar o filho? Tratando ele bem, não sendo demasiado autoritário, ao mesmo tempo que eu disse para o filho obedecer o pai em tudo, mas que o pai não seja um autoritário a ponto que vai deixar o filho irritado, né? Folgado. Então, aqui nós vemos equilíbrio. Aí ele sai da família e vai para quê? Vós servos obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens,
mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Agora já passou para o empregadício, né? Ou na época era escravidão. Aqui já é um servo. Vamos trazer para o nosso tempo de hoje. Não tem escravidão, tem empregado e patrão. Servir ele, fazer o que ele faz, não na aparência, mas fazendo com simplicidade, fazendo as coisas corretas, não para si. Aqui tem uma coisa interessante, né? O cara que faz para agradar as pessoas, ele serve na aparência. É aquela pessoa que quer mostrar para o chefe, quando o chefe está presente, que ele é bom, que ele é o melhor funcionário. Só que até o cara sair de perto, né? Quando sair, aí eu lembro uma vez, eu vi isso acontecer uma vez numa empresa, com um camarada que entrou na empresa lá, era crente. O cara começou a trabalhar na limpeza da empresa. Aí ele me viu lendo a Bíblia, trabalho de segurança, aí ele disse assim: ah, você é crente? Também sou da igreja. Ele disse assim: Deus me abençoou, rapaz. Eu estava desempregado, os irmãos me ajudando com cesta básica. Aí disse: eu pedi a Deus um emprego. Aí apareceu essa vaga, eu vim aqui, fui fazer entrevista. A moça que me fez entrevista, ela até a psicóloga da empresa, ela disse assim: olha, tem uma pessoa na sua frente e pelo currículo da pessoa, a pessoa já tem a vaga, você dificilmente vai ter essa vaga, porque a pessoa tem muito mais capacidade que você para a vaga. Disse: mas vai para casa, se acontecer alguma coisa eu te chamo. Ele disse: rapaz, eu só cheguei em casa, ligaram para me voltar, que a vaga era minha, que a outra desistiu. Aí estava comemorando, foi Deus. Mas foi pouco tempo, irmão. Pouco tempo esse cara mostrou quem ele era. Eu lembro que ele saía para limpar assim, o pátio, aí o gerente chegava. Quando o gerente chegava, esse homem virava um trator. Mas parecia um trator, rápido para danar. Quando o camarada saía, ele sentava e ia conversar. Quer dizer, está servindo a aparência, tentando servir os homens na aparência. Só que aí ele esqueceu de uma coisa, que tudo que nós devemos fazer, nós fazemos não é para agradar os homens. Vai agradar? Vai. Mas é de coração, temendo a Deus, porque Deus está vendo. Porque, por exemplo, você trabalha numa empresa ou trabalha para alguém. Teu trabalho é o quê? Teu trabalho é a tua mercadoria que você está vendendo para aquela pessoa. Se você trabalha mal, você está vendendo uma mercadoria estragada. É o teu trabalho. Ele comprou algo de você. Ele não está te dando dinheiro porque você é bonitinho ou bonitinho. É porque ele está comprando o seu trabalho. Então, por isso. Aí quer dizer, diante de Deus, Deus também está olhando como você está servindo, como você está fazendo. Porque se você está fazendo errado, por exemplo, eu lembro esse cidadão que eu falei, ele, além de quando estava perto, ele não fazia as coisas certas. Eu lembro que a empresa, eles entravam às 2 da tarde e saíam às 10 da noite. E quando dava 15 minutos, ou melhor, 10 horas da noite, tocava lá uma campainha, um negócio barulhento. A empresa inteira ouvia, aí todo mundo corria para o relógio. 10 horas da noite tinha que estar no pé do relógio, tocou, correu para o pé do relógio, batia o cartão e ia para o chuveiro tomar um banho para ir embora, né? Então a pessoa tinha ali, ela chegava os funcionários, ia bater no cartão, ia tomar banho e ia embora. Esse cidadão fazia o quê? 15 minutos antes ele vinha para o chuveiro, tomava banho, quando tocava a saída, ele já estava no pé do relógio, batia no cartão, mas para ir embora, era o primeiro que saía. Quer dizer, 15 minutos todo dia no trabalho dele, ele roubava. Porque ele tinha que trabalhar até às 22. Ele saía antes, 15 minutos antes. Então, é como se ele estivesse tomando 15 minutos todo dia da empresa. Deus estava vendo isso. Aí disse que ele orou e Deus abriu a porta. Ele não estava temendo a Deus. O problema não era o patrão. O problema não era a empresa. O problema era com Deus. Porque ele disse, para a gente servir, fazer as coisas certas, não é pelo outro, não é porque o outro merece, não é porque o outro é bom, é porque nós
estamos comprometidos em dar um bom testemunho, porque somos filhos de Deus. Deus não é correto? Então Ele espera que nós sejamos corretos. Correto com a família, correto com os nossos superiores, correto com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós oramos a Deus, pedimos bênçãos. E Deus, Ele vai olhar como nós estamos andando, como nós estamos nos conduzindo na vida. Se estão, porque você veja, pegar aqui o exemplo dos filhos, né? Que ele diz assim, que eles têm que obedecer os pais, porque é agradável ao Senhor. Mas aqui esse agradável, isso é tudo aqui. Se a gente fizer certo, é agradável a Deus. Se agradamos a Deus, Deus vai nos recompensar. Amém, Jesus? Aí ele diz, continuando, né? Então aqui está para os serviçais. E diz assim, e tudo quanto fizermos, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Olha que coisa interessante. Tudo quanto fizeres, fazei como ao Senhor. Quer dizer, eu estou trabalhando, estou certinho. Talvez você no seu trabalho, se estiver trabalhando certinho, fazendo tudo correto, alguém vai dizer, você é louco. Ah, que isso, a empresa não está nem aí para você. Não, mas eu não estou preocupado, não é com a empresa, meu negócio é com Deus. Eu estou fazendo as coisas certas que Deus quer que eu faça certo. Eu assumir um compromisso, eu tenho que ser correto nisso. Isso é uma coisa séria. Irmão, se a gente levar esse texto bíblico aqui, colocar ele em prática, você vai ver, uma sociedade colocando isso aqui em prática, vamos ter famílias equilibradas, sociedade equilibrada, tudo equilibrado. Porque às vezes as pessoas agem mal com outras, porque dizem assim, mas não compensa, aquela pessoa não merece que eu faça as coisas como quiser, eu vou fazer de qualquer jeito. Só que aí que está, mas minha consciência não tem que ser pelo outro. Às vezes o outro não merece mesmo não. Minha consciência tem que ser para com Deus. Para com Deus, porque Deus quer me ver sendo correto. Para ser um bom exemplo, para dar um testemunho, para representar o nome dele que eu invoco bem diante de uma sociedade, diante da família. Você pega um exemplo aqui, uma esposa crente que age de qualquer maneira. Como é que ela está representando Deus no seu lar? Aí depois ela fala para o marido, não, mas você tem que ir para a igreja, o cara não é convertido, vai ser igual a você. A mesma coisa o marido, ou o pai, em relação ao filho, dá um mau exemplo no trato. Aí, vamos dizer, o cara é aquele cara que fica todo, aleluia, glória a Deus, amado, querido, falando aquela linguagem toda de crente, mas o trato com os filhos dentro de casa não é bom. O filho olha e diz, é que vai para a igreja desse jeito, olha como ele me trata, só vai com a que. Então por isso que está esses conselhos todos aqui. O propósito do principal é que estejamos servindo perfeitamente a Deus, e servindo a Deus fazendo o que é correto diante das outras pessoas, isso chama-se de equidade. Então, coração do ser, e tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você está vendo que você serve a Cristo? É servindo bem as pessoas. E quando você serve bem as pessoas, Deus tem galardão para você. Às vezes é o erro nosso. Eu vou fazer correto para quê? Eu vou ser tão correto nisso aqui para quê? Tem gente que, vou pegar a questão funcionário. Essa empresa não me valoriza, o patrão não está nem aí para mim, o patrão está lá vendo uma boa, ele está nem aí para mim. Mas isso aqui de qualquer jeito mesmo, do jeito que der eu faço, estou nem aí.
Só que aí Deus está dizendo assim, não, mas pelo teu trabalho eu mesmo quero te recompensar. Então a tua recompensa não vem do teu patrão, a tua recompensa não vem dessa empresa, vem de mim, eu quero te recompensar na vida. Eu quero te abençoar. Vamos lembrar o exemplo de Jacó. Jacó serviu 21 anos para o seu sogro. O cara era desonesto com Jacó. Mas Deus não desamparou Jacó. Deus o abençoou. Por quê? Porque Deus olhava para Jacó e via que o Jacó era correto. Apesar do sogro não prestar, o Jacó era correto. O Jacó disse para o sogro, disse, eu trabalhei 21 anos para ti. Quando um bicho, a selva, pegava dos teus animais, eu pagava. Eu cuidava dia e noite daquelas ovelhas tuas. E tu ia trocando meu salário toda hora. Mas Deus me recompensou. Então quer dizer, nós temos que olhar que tudo que nós estamos fazendo, até as coisas, aqui deixa bem claro, que até as coisas comuns que a gente acha no cotidiano, nós achamos que Deus não está a par disso, não está. Ele não está ali trabalhando, Deus está ali para nos recompensar. Você não só serve a Deus quando você está orando, você não só serve a Deus quando você está na igreja, você serve a Deus quando você está servindo as pessoas. Se você está servindo bem. Quando no trato com a família, no trato com a sociedade, no trabalho, isso é muito bom. Você está lá no seu trabalho, trabalhando, fazendo tudo certinho, tudo correto. Não, a empresa me pagou para isso. Mas a empresa nem vai me recompensar por isso. Mas Deus está vendo, Ele vai me recompensar. Porque eu estou agindo certo, porque eu estou representando bem Ele, porque eu não estou dando mau testemunho. Porque você imagina, vamos pegar, por exemplo, um crente enrolando no trabalho, que faz as coisas tudo enrolado. Aí depois ele vai falar de Deus para alguém que trabalha com ele. O cara diz, esse crente é todo enrolado. O cara fica falando aí de Jesus, não sei o que lá. E eu já vi isso dentro da empresa. Em São Paulo, os caras assim, fulano é tranqueira. Era bem assim. Olha lá. Ele não representou bem. E Deus, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Ele está dizendo que você vai servir a Cristo servindo os outros, fazendo, quer dizer, tratando bem. E olha o que vem mais, versículo 25. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Aí mesmo, aqui entrou o patrão, aqui entrou a mulher, aqui entrou o pai, aqui entrou o filho, aqui entrou o esposo, aqui entrou todo mundo. Quem faz agravo, quem comete agravo ao outro, ele vai receber da parte de Deus agravo também. Isso é sério. Por quê? Porque Deus não vai fazer acepção. Ele não importa se o cara está lá em cima, se o cara está lá embaixo. Você sabe que aqui no mundo tem aquela coisa. O cara que está lá em cima, ele se acha dono de tudo para fazer o que bem entende. Mas tem um outro também que está lá embaixo, ele se coloca, e aqui no nosso país tem muito disso, ele se acha vítima e ele tem que ser tolerado mesmo fazendo as coisas erradas, porque ele é um coitadinho, não pode tocar nele. Tem muito disso também. Às vezes tem gente que está aí fazendo coisa errada, mas não toca no cara, porque o cara é uma vítima da sociedade, ele é vítima dele mesmo, dos seus erros. Dos seus erros. Agravo ele vai receber. Com Deus não vai ter isso não. Ele não faz acepção. Se tiver cometendo o agravo, quem cometeu o agravo vai receber também o agravo agora da parte de Deus. Então, se é marido, se é esposa, se é pai, se é filho, se é patrão, se é empregado, não importa quem seja. Eu lembro que antigamente tinha uma questão, acho que devemos mudar aí nas leis trabalhistas, mas é assim. Eu lembro que quando eu trabalhei em São Paulo nos anos 80, se falava isso muito. E causa trabalhista, ninguém perde, porque a lei sempre beneficia o trabalhador, quando ia para a justiça do trabalho, né? Só que com Deus não beneficia, pode ser trabalhador, pode ser patrão, pode ser quem for. Quem cometeu o agravo diante de Deus vai sofrer o agravo, não importa quem for. Não importa se é grande, se é pequeno, Deus não faz acepção. Deus não mede a pessoa, porque ele tanto é que tem dentro da lei de Deus, Deus passou para o juiz da época, quando eles fossem julgar a causa.
Eles não deveriam beneficiar o cara porque o cara tinha dinheiro, mas também não deveria beneficiar alguém porque era pobre. Aquela coisa, não, mas coitadinho, é pobre, o outro tem tanto, vamos beneficiar. Não, de jeito nenhum. Se está errado, está errado. O juízo de Deus é correto. Não olha a posição da pessoa. Se é rico ou se é pobre. Cometeu agravo, então vai ter. Não olha se é o marido ou se é a mulher, se é o pai ou se é o filho. Quem cometeu agravo vai receber o agravo. Mas quem agiu certo vai receber a recompensa de Deus, porque pela sua ação, está agindo certo, agindo correto com as pessoas, Deus vai, pela consciência para com Deus, que o propósito tudo é isso. Você está fazendo as coisas certas, sendo correto com as pessoas, pela sua consciência para com Deus. Para com Deus. Por isso que a Bíblia diz que o ímpio toma emprestado e não paga. O que é isso? O camarada que não paga, vamos dizer, o cara tem uma dívida com uma grande empresa. Aí diz assim, a empresa tem muito. Eu não. Só que ele tem que olhar, não, espera aí, mas eu sou de Deus. O meu negócio é com Deus, é a minha consciência com Deus. Então eu tenho que agir de uma maneira correta. Nós temos que agir de maneira correta por isso. É como, por exemplo, você pagar imposto para governo. Irmão, quem gosta de pagar imposto? Ainda mais que os governantes que nós temos. Sabemos as travadas. Só que a Bíblia diz pague. Então, pela consciência com Deus, eu vou fazer. Pela consciência com Deus. Não é porque a pessoa merece, não é porque a pessoa é certa, não é porque a pessoa é correta. E assim tudo. E quando começa tudo? A prática do que é certo, dentro de casa. A mulher com o marido com a mulher, o filho com o pai e o pai com o filho. Isso aqui é a base de uma sociedade correta. Amém, Jesus? Começa pela família. Enquanto nós vemos famílias tudo errado com o outro, vamos ter sociedade também toda errada. Sociedade sem solução. Não adianta ficar cobrando político, não. Melhorou a sociedade, vai melhorar os políticos. Porque os políticos saem da sociedade. Sociedade destruída, desordenada, família desordenada, sociedade desordenada, político também desordenado. É uma bagunça. Tem que mudar. O começo é tudo na família. Tudo dentro de casa. Amém, Jesus? Essa é a mensagem.